Olá a todos, meu nome é Leonardo Ferreira e eu sou técnico em sistemas na CADWorks. Nesta dica semanal estarei apresentando o mais recente lançamento da linha de produtos SolidWorks, o SolidWorks Plastics. Estarei primeiramente falando um pouco mais sobre o software e posteriormente apresentarei como trabalhar com a ferramenta. Então o SolidWorks Plastics é um software focado para empresas que projetam peças em plástico ou molde por injeção. Ele auxilia os usuários a prever e evitar defeitos de fabricação, então não é necessário ser um especialista para identificar e solucionar facilmente possíveis defeitos ao fazer alterações no projeto de peça ou de molde. Reduz o tempo de lançamento do produto no mercado, o que é bastante interessante. Elimina o retrabalho nos moldes e aprimora a qualidade do produto, que é o que sempre buscamos, melhor qualidade com baixo custo. Bom, o SolidWorks Plastics é dividido em duas versões, o SolidWorks Plastics Professional e o SolidWorks Plastics Premium. Mais para frente estarei comentando as diferenças entre elas. O SolidWorks Plastics Professional é uma versão mais focada para os projetistas de peças plásticas, onde podemos analisar se é possível realizar o preenchimento da peça, especificar o melhor local para o ponto de injeção. Como já falado anteriormente, ele é voltado para a equipe de design e também é muito fácil para se trabalhar. É um software bastante interativo. Já o SolidWorks Plastics Premium tem como foco auxiliar os projetistas de peças e moldes. Podemos analisar e aprimorar os projetos de moldes de injeção, realizar uma análise em múltiplas cavidades, o balanceamento do molde, que irei mostrar posteriormente, analisar a fase de recalque, entre outros. No PDF que deixei disponível para download no nosso canal do YouTube e também que foi enviado aos nossos clientes anexo ao e-mail, é possível verificar as principais diferenças entre as duas versões. É uma tabela onde podemos verificar os recursos e em qual versão este recurso está disponível. Vamos então agora para a demonstração. Bom pessoal, então agora nós vamos realizar a análise na tampa de um alarme de incêndio. Com o arquivo em aberto, primeiramente teremos que habilitar o suplemento do SolidWorks Plastics através da opção de suplementos. A gente vem aqui em SolidWorks Plastics. Ele vai abrir uma abinha nova para a gente aqui no Command Manager, onde a gente consegue definir alguns parâmetros para começar o estudo. A gente também consegue trabalhar através do Plastics Manager. A gente consegue definir aqui os parâmetros de malha, a gente consegue definir aqui o material que vai ser usado, a máquina que vai ser usada. Depois eu vou mostrar para vocês a biblioteca, onde ele mostra para a gente uma biblioteca bastante extensa, bastante completa. A parte do processo em si, a parte da injeção, onde a gente define o tempo de injeção, a temperatura do molde, que é importantíssimo. A parte do recalque, onde a gente define tempo de recalque, pressão de recalque. Aqui a gente define o ponto de injeção, o tamanho do gate, da entrada de material. Depois a gente corre a análise, executa a análise e depois a gente vai ver a parte dos resultados. Então antes de começar a colocar os valores aqui, só para a gente entender, a gente tem uma série de configurações geradas aqui pelo SolidWorks, onde a gente consegue ver que tem espessuras diferentes. Eu tenho espessura fina, grossa, eu tenho a parte aqui de família de peças, onde eu tenho múltiplas cavidades distintas. Então para a parte de balanceamento, depois eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem mais fácil da gente entender. Então a vantagem de ter essas configurações também é que se eu executar o estudo em uma das configurações e depois alterar a configuração, eu não preciso ficar executando o estudo de novo, uma coisa que pode ser um pouco demorada. Então alterno a configuração, automaticamente os resultados são atualizados, desde que o Help Settings, essa opção, integração com a configuração do SolidWorks, esteja habilitada. Bom pessoal, então a primeira coisa que a gente vai definir agora, a gente vai trabalhar em cima dessa configuração. Então aqui eu vou colocar uma outra vista. E a partir daí a gente pode vir aqui no Plastics Manager, trabalhar agora na parte de malha. Eu posso especificar se eu quero uma malha sólida ou uma malha de casca. Eu posso vir aqui colocar uma malha automática ou criar essa malha manualmente. No nosso caso eu vou criar manualmente, ele vai atualizar para a gente em todas as configurações. Então nessa janela a gente vê aqui que a gente especifica a cavidade,
que a gente quer trabalhar, no caso é só uma cavidade, eu posso avançar. Aqui eu coloco o tamanho do elemento, né, que vai ser usado. A gente pode refinar, né, a malha nos locais de maiores interesses, né, onde eu quero uma maior precisão. Posso refinar isso manualmente, eu posso não refinar se eu não quiser, e eu posso também colocar isso de uma forma automática. Clico aqui em Mesh, ele vai gerar a malha para a gente. Então, com a malha gerada, eu posso avançar e concluir essa malha. Então, a próxima etapa, né, depois que a gente gera a malha, a gente tem que definir aqui o material que vai ser usado. Então, conforme eu falei para vocês, a biblioteca é bastante extensa, né, tem mais de 4.000 materiais aí nessa biblioteca, onde a gente consegue também, de uma forma bastante rápida, encontrar o material que a gente precisa, né? Então tem aqui a opção para a gente localizar, e aqui a gente digita o material que a gente quer. No meu caso é um policarbonato, ele já está aqui mesmo, ele mostra para a gente todas as propriedades desse material, né? Se eu der um OK aqui, o material já vai estar inserido. A máquina também, eu posso vir aqui e colocar os valores, né, especificar qual máquina eu vou usar. Então tem aqui os principais fornecedores de máquinas injetoras, né. Depois de feito isso, posso concluir, escolho a máquina, e a parte do processo, né, conforme eu falei para vocês também, eu posso definir a temperatura da massa, eu posso definir aqui a temperatura do molde, que normalmente vem de acordo já com o material definido, né, ele já sabe que aquele material tem que se trabalhar com uma temperatura de tanto, né. E aqui depois a gente pode definir a parte do ponto de injeção. Então nesse ponto de injeção aqui a gente especifica o local que a gente quer inserir, coloca aqui o tamanho do gate da entrada de material, adiciona, não OK, o ponto de injeção vai estar inserido. Feito isso, somente com esses valores a gente já pode executar o estudo. Então vem aqui, clica em Flow, né, ele vai fazer para a gente os resultados. Ele executa, né, e depois a gente consegue fazer a análise. Bom pessoal, então depois de a gente executar a análise, né, a gente consegue verificar aqui os resultados. Por exemplo, ele mostra aqui para a gente o tempo de preenchimento. O que é legal também, aqui do lado direito, através do consultor de resultados, a gente consegue visualizar, né? Ele mostra para a gente uma breve explicação do que é o tempo de preenchimento. Ele mostra para a gente tudo certinho de cada resultado que a gente tem aqui do lado esquerdo. Então é o seguinte, outra coisa legal que ele mostra, né? Ele fala aqui para a gente que a pressão de injeção é menor que 66% da pressão máxima da máquina, o que é bom, né? E ele mostra também para a gente a força de fechamento para essa peça, né, necessária para essa peça. Outra opção importante, ele mostra para a gente as linhas de junção, né, que é importantíssimo, a parte de saída de gás, né, que é um problema aí para quem trabalha com injeção de plástico, e ele mostra também, se a gente vir aqui e der um play, ele mostra como que vai ser o preenchimento da peça, né, então a gente já consegue verificar como que a peça vai ser preenchida. Algumas outras opções que ele dá para a gente, alguns outros resultados, é a pressão máxima, né, no final do preenchimento, que no caso aqui foi de 50 megapascal. Tem outros resultados, mas um bastante importante é o tempo de resfriamento, onde a gente depois consegue até definir o tempo de ciclo, né, somando com alguns outros tempos, a gente já tem uma base, né, do tempo de ciclo para a peça. A parte de recalque, né, a parte de chupagem, né, que dá na peça, da contração. Então ele mostra através das cores mais quentes aqui as regiões que vai ter maior contração, maior chupagem, e a parte de facilidade de preenchimento, aonde a gente consegue ver através de cores as regiões que vão ser preenchidas com maior facilidade. Então depois de fazer a análise, né, tem outros resultados, mas não vem ao caso. A gente vem aqui e troca para uma configuração com uma espessura menor, né? Foi o que eu falei para vocês, não precisa, por exemplo, executar de novo o estudo. É só a gente vir aqui nos resultados e ele já mostra para a gente, no caso aqui, com uma espessura menor, que essa peça não vai ser preenchida, né? Então essa é uma das vantagens do Plastics, né? Eu não consigo, por exemplo, se eu não tivesse um Plastics, eu poderia fazer um molde dessa forma e depois eu veria que essa peça não ia ser possível ser fabricada, né? Então aqui eu já vejo com antecedência esses problemas. Pressão de injeção, os mesmos resultados a gente tem aqui, né? Ó, pressão no final do preenchimento. Pronto, outra opção que eu queria mostrar para vocês é a parte aqui de família de moldes, que eu falei do balanceamento, né? Então, se eu clicar nessa configuração, ele mostra para a gente aqui que a gente tem
múltiplas cavidades, né? E essas cavidades são distintas, né? Eu tenho a tampa e tenho o corpo da peça, né? Do nosso alarme de incêndio. Então, a partir daí eu consigo vir, né, no Plastics, especificar que eu quero dar um play aqui na análise, e a gente vai conseguir verificar que a tampa ela vai preencher mais rápido que o corpo, o que é um problema, né? Uma às vezes sai falhada, a outra está preenchida, ou uma sai com rebarba, aí sim a outra preenche, né? Então sempre dá esse problema quando o molde está desbalanceado. Então a partir daí a gente tem uma outra configuração, né, onde já está feito o balanceamento do molde, só a gente atualizar aqui os resultados. Então aqui do lado esquerdo a gente já consegue ver, né, foi feito o balanceamento através dessas opções, onde a gente define algumas diretrizes, alguns valores, e ele faz o balanceamento para a gente. Então se eu vim aqui e dar um play, eu já consigo verificar que a peça já vai ser preenchida mais uniforme, né? Eu consigo ver que uma vai acabar bem próxima quando a injeção da outra também termina. Então é o seguinte, depois de concluído isso, a gente pode vir aqui e gerar talvez um relatório, né? Esse relatório pode ser gerado ou através no Word, no PowerPoint, em HTML, né? De uma forma bastante dinâmica. A gente pode vir aqui, tem a opção de GIF, AVI, eu escolho qual tipo, né, qual resultado. Às vezes não necessariamente eu preciso de todos, eu especifico qual resultado que eu quero que esteja nesse relatório. Então é isso, pessoal. Nessa dica pudemos conhecer algumas funcionalidades do SolidWorks Plastics. Outros recursos são vistos no treinamento do SolidWorks Plastics que ministramos na CADWorks. Confira a nossa grade de treinamento no site. Essa foi mais uma dica que mostrou aos usuários o que o SolidWorks Plastics é capaz de realizar. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.